Nesta semana, a Igreja Católica está numa grande expectativa para celebrar uma das maiores festas do cristianismo, a festa que nos faz entender a encarnação de Cristo, que nos faz entender sua entrega, sua paixão, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Jesus fez tudo isso por nós, mostrou o caminho de nossa humanização, de nossa felicidade, e antes de voltar ao céu, ele deixou aos discípulos uma promessa, porque percebeu nos discípulos uma certa dificuldade de captar tanta informação que ele deixou, e assim, mais do que entender, a falta de capacidade de vivenciar, porque eles começaram a olhar para seus limites humanos e disseram: nossa, é muito difícil colocar isso em prática. E se for pararmos para pensar, isso também vai tomar conta do nosso coração. Muitas vezes vem a tentação, que é quase que impossível colocar em prática o que a Bíblia ensina, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, perdoar sempre é tão difícil, confiar na bondade de Deus quando vai na contramão de nossa vontade, rezar, como dizia a primeira leitura, por aqueles que nos fazem o mal, tratar as pessoas com bondade, não se deixar levar pelas grandezas do mundo. Então, humanamente, bate aquela sensação, é quase que impossível ser cristão. E Jesus percebeu isso lá no início do cristianismo e percebe também hoje. Ele sobe deixando uma promessa: eu vou, mas vou enviar sobre vocês uma força extraordinária, o Espírito Santo de Deus. O amor que existe entre mim e o Pai, entre Jesus e o Pai, será concedido aos discípulos e através deles a toda a humanidade. É isso que a igreja vai celebrar no domingo, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, os discípulos reunidos, e se manifesta sobre eles em forma de vento, de fogo, ou seja, transformação, movimento. O Espírito Santo de Deus enche a cabeça deles de sabedoria, eles passam a entender como que se rompe um lacre dentro deles, entendem a mensagem de Jesus, e se enche de uma força extraordinária, que é o Espírito Santo, e sai pelo mundo afora para evangelizar, e o cristianismo explode, vai crescendo, e hoje metade da população mundial é cristã, e começou lá com um grupo de 12, aliás de 11, que Judas suicidou-se, né? Com um grupo de 11, esse Espírito vem, se espalha e faz a obra acontecer. Já se fazem 2000 anos que nós, se olharmos com atenção, com carinho e com o coração aberto, sem preconceito, a história da igreja, nós podemos ver esta mão, que é o Espírito Santo, a conduzir, a suscitar movimentos, a suscitar pessoas, a levantar pessoas com espírito de santidade, de profecia, a renovar. Onde o Espírito Santo consegue agir, onde as pessoas dão espaço, ele faz uma obra bonita e maravilhosa. Eu mesmo posso testemunhar, desde o dia que me converti, a minha conversão, aliás, foi por obra do Espírito Santo. Ele que abriu os meus olhos para perceber que na Eucaristia nós temos o coração de Deus, nós temos o corpo de Cristo. E de lá para cá a minha vida foi totalmente transformada. Eu olho para trás, estou a celebrar este ano 18 anos de padre. Meu Deus, como o Espírito Santo foi meu amigo, foi meu parceiro, foi me conduzindo. O Espírito Santo, ele desperta em nós ideias geniais. Ele está dentro de nós, como eu falava semana passada, cantando, falando. Então é necessário sintonizar com a ação do Espírito Santo, pedir todos os dias: vem Espírito Santo, para que ele faça de fato a obra em nossa vida. É muito bom ter uma vida espiritual. É muito bom ter uma vida no Espírito Santo. Ele faz com que superemos as dificuldades. Ele nos dá força para superar as enfermidades. Ele habita em nós, e a grande promessa está escrito na Bíblia, ele está dentro do nosso coração. Isso tudo a igreja vai celebrar no próximo domingo. E também se celebra agora, nesse final de semana, 50 anos de um movimento muito forte na Igreja Católica do mundo inteiro, chamado Renovação Carismática Católica. Um movimento que me ajudou muito quando eu era adolescente a beber, a fazer a experiência do batismo no Espírito Santo, a tomar consciência de quem Ele é e de que Ele age em nós desde que deixemos Ele agir. Então, está toda a renovação carismática reunida lá em Roma com o Papa. Vai ser como que uma nova renovação desse carisma forte, desta oportunidade que os cristãos têm de acordar dentro deles o Espírito Santo. Então, a igreja celebra lá em Roma, mas no mundo inteiro, nesse final de semana, o clamor é este: Vene Creator Espírito, ou seja, vinde Espírito Criador. E nós aqui vamos celebrar os 50 anos de renovação carismática, vamos celebrar o Pentecostes da igreja de maneira muito especial, sexta-feira que vem. Então, porque semana que vem é a semana de Pentecostes, é a semana do Espírito Santo, começa no domingo e vai a semana inteira. Então, quarta-feira que vem, não viremos a esta igreja. Iremos na sexta-feira, então,
todos nós para o Clube Jequiá. Por que lá? Porque é um espaço maior. Já que a data é tão forte, tão importante, é o momento de oportunizar as pessoas o batismo no Espírito Santo, que elas sintam o Espírito Santo e recebam os dons do Espírito Santo. Então, essa igreja é muito pequena. Mesmo que coloquemos balsas ali no mar, vai ficar pequena também. Então tem que ser num clube maior, com som potente, e vamos fazer uma noite especial. A ideia é reunir 5.000 pessoas, como lá em Pentecostes há 2.000 anos atrás, e pedir que venha sobre nós, como veio sobre eles, o fogo do Espírito Santo. Então, semana que vem, quarta-feira, não terá nada aqui, não venha. Te organiza, convide o maior número possível de pessoas, leve lá para aquele clube lá, para colocar as pessoas que você ama diante do Espírito Santo e deixa que ele faça a obra e vai fazer realmente. O Espírito Santo é o Pai da caridade. Então, não esqueça também, já que nós vamos receber o Espírito Santo em nós, porque não ofertar um gesto de caridade? Há muitas famílias que estão passando por dificuldades, então leve. Não para fazer uma troca com Deus, que Deus não precisa, mas como um gesto de gratidão mesmo. Leve alimentos, o maior número possível que você conseguir arrecadar, leve para lá na hora do ofertório. Vai ser uma missa semana que vem lá, às 8 horas da noite. Vou passar com o Santíssimo Sacramento e tudo, vai ser uma noite maravilhosa. Aí na hora do ofertório você vai ofertar pode ofertar já quando chegar lá no Jequiá, vai ter uma mesa, coloque lá o seu alimento. A coleta da missa financeira também vai ser para ajudar essas famílias carentes, para ajudar a ONG lá, nesse trabalho belíssimo. Fui lá esta semana e tinha lá um senhor, dentre muitas coisas, muitas pessoas sendo atendidas, um senhor que não estava mais andando, um senhor de certa idade, tinha dado um AVC, e lá estava uma voluntária médica da ONG, cuidando, fazendo curativo no pé daquele homem, abraçando e fazendo com que ele pudesse andar, uma fisioterapia. Isso não tem preço, minha gente. Tem que ajudar sim. Temos que partilhar de nossa pobreza ou de nossa riqueza para ajudar muitas outras pessoas que já estão na linha de frente ajudando. Se você não pode dar o seu tempo, então dê algo material, o alimento, dê o dinheiro, aquilo que for necessário. Isso é Espírito Santo, é movimento, é caridade, é pessoas sendo restauradas. Toda quarta-feira, meu Deus, eu escuto tantos testemunhos e tudo para a glória de Deus. Assim como as coisas que pude fazer, assim, ideias fabulosas que o Espírito Santo me suscitou em 18 anos de padre, projetos maravilhosos que já realizei, nada para a glória pessoal, tudo para a glória de Deus, para dizer, eu não teria capacidade, mas com o Espírito Santo, de fato, as coisas fluem de forma fabulosa, fantástica. Minha gente, então, a missa de hoje é como que um esquenta para preparar a semana que vem. Mas no esquenta já acontece, já acontece esse aquecimento do coração. Na medida que eu vou falando, na medida que a missa vai acontecendo, daqui a pouco a passagem do Santíssimo no final, a comunhão, a própria pregação, as orações todas, são como que para preparar o teu coração nesta noite, para que Deus faça uma obra especial. Você que chegou aqui cansado, desanimado, talvez até já se revoltou contra Deus. Você que não se perdoa, não se permite mais recomeçar a sua vida por ter feito algo de errado. Talvez você que está cometido por uma angústia na alma que não sabe explicar de onde veio isso. Meu Deus, por que eu estou tão angustiado? Meu Deus, por que eu estou tão desesperado? Por que eu estou tão deprimido e triste? É para você a missa de hoje. É uma missa de cura, é de libertação. E para você que está doente, como é ruim receber um diagnóstico, saber que você está doente, que tem que fazer um tratamento. Ainda mais se a doença é pesada, aí você fica preocupado. Então essa missa é para aliviar o teu coração e dizer, vai dar tudo certo. Deus vai abençoar o tratamento que você vai fazer, Deus vai iluminar a cabeça do médico, aquele remédio vai ser potencializado. Ou nesta noite Deus vai colocar a mão e aquilo que estava te incomodando, quem sabe, some para Deus. Nada é impossível. E por falar em impossível, hoje nós estamos celebrando o dia da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, e é forte a mensagem. As duas representam os impossíveis de Deus. Nós temos no Evangelho de hoje, olha que bonito, presta atenção, atenção, não vai sair no Jornal Nacional, nem no Jornal da Globo, nem em outro programa, vai sair aqui agora. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Para Deus nada é impossível. E temos aqui duas mulheres do impossível. Uma virgem e uma idosa ficam grávidas. Isso não é impossível? Para Deus nada é impossível. Maria recebe ali o anúncio, olha, foste escolhida.
porque tu és guerreira. Certamente o Espírito Santo, o Gabriel, o anjo, falou para ela tudo isso. Você é guerreira, você tem um coração aberto, você é uma grande mulher, você tem a sua humildade, você tem uma confiança inabalável em Deus. O Espírito Santo vai vir sobre ti e vai gerar no teu ventre a vida. Vai gerar no teu ventre a luz da humanidade, o Cristo, o caminho, verdade e vida. Aí ela pergunta, mas como será isso? Se eu ainda sou virgem, ainda não casei, ainda não tenho homem. Não tem problema, o Espírito Santo vai fazer a obra, apenas confie. E ela diz, eis-me aqui, conta comigo. E na hora ela recebe então o Espírito Santo, ela se enche deste Espírito. E o que eu dizia, falava ainda há pouco, receber o Espírito Santo é sair, né? Para fazer o bem, é fazer caridade, é se preocupar. O sinal de que você é tocado pelo Espírito Santo não são os dons da palavra, por exemplo, dom de línguas que a gente pode ter, a renovação carismática fala muito sobre isso, o dom da ciência, o dom da sabedoria, tudo isso é coisa do Espírito Santo. É maravilhoso ter isso tudo, mas o maior dom é o dom do amor. Quando você é batizado no Espírito Santo, surge no coração um desejo imenso de fazer o bem, como dizia a leitura, sem preguiça, de maneira zelosa, de maneira ardorosa. Se é para ajudar os outros, conte comigo. Esse é o sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo. Aquela pessoa que reza muito, mas não tem ação, é tudo mentira. Não é verdadeira aquela oração, por mais que ela pense que é. De repente ela está tão iludida. Orar, toda oração tem que ter ação. É obra do Espírito Santo. Eu oro para me fortalecer na ação. É assim que nós devemos ser. Então Maria recebe o Espírito Santo e já termina a mensagem de hoje. Diz o texto, está escrito aqui, na Bíblia. Ela sai, por isso que os cristãos católicos têm o maior respeito por essa mulher, porque ela é exemplo para os cristãos católicos. Deveria ser para todos. Está na Bíblia, um ser humano tal como nós, mas que recebeu o Espírito Santo. Se ela recebeu, eu também posso receber, você também pode receber. Aí o Espírito Santo move o coração dela. Ela se deixa guiar, ela vai correndo. Eu já estive lá, agora vamos em agosto de novo levar um grupo, lá nessa região toda, na Terra Santa. Eu já estive então em Nazaré, onde ela recebeu essa manifestação, e depois nós saímos da casa dela e fomos até a montanha, onde era a casa de Isabel. De carro leva quase 2 horas. Imagine ela a pé naquela época, são vários quilômetros, naquele calor de deserto. E ela foi correndo, diz o texto, apressadamente, e já estava grávida. Chega lá, olha que coisa bonita. Ela cumprimenta Isabel. Eu não sei como é que foi o cumprimento. Ó, minha prima, e aí, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Caraca, como é que faz tempo que eu te ver? Acho que ela era um pouco carioca. Chegou, cumprimentou Isabel, e está escrito aqui, termino, vou para frente. Diz o texto, quando ela cumprimentou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha, Maria comunicou a Isabel o Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo, e a criança que estava lá no ventre da velhinha, já deu um pulo de alegria. Isabel tinha uma idade bastante avançada. E a Isabel proclamou a oração que a gente fez antes da missa, a Ave Maria. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendito o fruto que está no teu ventre. De fato, era bendito, era o próprio Filho de Deus. Logo que a tua saudação chegou nos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. Meu Deus, Padre, e aí? O que a gente faz com isso tudo, com essa informação? Significa que, assim como um ser humano chamado Maria teve o Espírito Santo, a flor da pele, que a moveu, a fez fazer tudo o que fez, assim, confiar em Deus, mesmo em meio a um contexto bastante sombrio da época, ela poderia sofrer consequências terríveis, ser apedrejada, inclusive assassinada, por aparecer grávida, mas ela confia. Seu exemplo de serviço, olha o Espírito Santo movendo o coração dela. Este ser humano tinha o Espírito Santo e manifestava o Espírito Santo pela palavra, pelo olhar, com a saudação. Ela cumprimenta outro ser humano chamado Isabel e comunica então, faz com que Isabel possa se encher do Espírito Santo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, se esses 2 seres humanos, um dá o Espírito Santo, outro recebe. Alô? Alô? É muita força. Nem o microfone aguenta. Estou segurando aqui com tanta força. Querendo me sabotar, mas não vai dar certo. Então, se esses 2 seres humanos, e
são humanos como nós, receberam o Espírito Santo. Se Isabel ficou cheia de alegria. Eu imagino que, quem sabe, Isabel estava lá, né? Toda estourada, né? Estourada no meu... né? Desanimada, estourada no meu tempo, desculpa. Estava lá, estorvada, né? Tem lá no sul. Mentira, não tem nada. Estava desanimada. Certo? Pensando, arranjei sarna para me coçar. Já estou com quase 80 anos, engravidar essas alturas do campeonato. Né? O Zacarias não vai me ajudar coisa nenhuma, está lá, estou ferrado. Estava lá se lamentando, de repente Maria chega e pum, aí Isabel fica cheia de alegria. Opa! Então nossa missão, eu penso que a minha missão de padre é isso. A exemplo de Maria, visitar vocês nesta noite, e eu estou visitando o coração de vocês pela palavra, e comunicar também. Maria com a saudação. Olá, bom dia, boa noite. Eu quero comunicar com esta saudação. Que bom que você veio. O Espírito Santo está aqui e quer visitar o teu coração. E a exemplo de Isabel, que ficou cheia de alegria, com certeza, se você acolher a saudação, acolher a palavra de Deus, abrir esse coração, você também ficará cheio desta alegria, cheio da força do Espírito Santo. Você vai sair daqui apressadamente para saudar outras pessoas, seja lá a forma que o Espírito te inspirar, e levar também amanhã no trabalho, na sociedade, no prédio, onde quer que você vá, levar também este Espírito. Um Espírito de fortaleza, um Espírito de esperança, um Espírito de vida nova. Isso é obra de Deus, promessa de Deus. Aconteceu, continuou acontecendo. Em 2000 anos de história da igreja, tem diversas pessoas que nós poderíamos dizer que foram cheias do Espírito Santo. Esse movimento de renovação carismática católica é prova disso. São milhões de pessoas deste movimento pelo mundo afora que não tinham uma vida nada cristã e de repente participam de uma celebração, são tocadas pelo Espírito Santo e a vida então se renova. Ontem eu escutava a TV Canção Nova, que vale a pena acompanhar de vez em quando. Tem lá o programa PHN, e lá estava um jovem aqui do Rio de Janeiro, que desde os 10 anos usava droga, cocaína, maconha, tudo que você possa imaginar. Entrou no mundo da droga por raiva do pai dele, que era policial, e aí ele, em vez de seguir o exemplo do pai, que era um homem de bem, seguiu o exemplo dos tios dele, que eram tudo drogados, traficantes. Aí traficou por esse Rio de Janeiro afora, prejudicou um monte de gente, escapou da polícia várias vezes, foi preso em outros momentos. Então estava no fundo do poço, aí engravidou uma menina, nasceu um bebê. Aí estava lá, no fundo do poço, sofreu overdose várias vezes, e a mãe dele orando sempre por ele. Quando ele chegava em casa bêbado, drogado, ainda debochava da mãe: ô sua tola, o que estás fazendo aí acordado uma hora dessa, orando por ti, meu filho? Eu nunca vou deixar de rezar por ti. E aquela mãe de joelho dobrado pedindo que o filho fosse tocado pelo Espírito de Deus. E um dia lá, usou droga a noite inteira, e já sendo traficante, de renome, entre aspas, né, no mundo da droga. A noite inteira usando, de manhã cedo, da manhã, e ele sempre debochava que a mãe escutava o programa do padre Marcelo Rossi de manhã na rádio. Aí ele acordou de manhã, a mãe estava escutando, à noite ele disse: não dá mais. Aí o filho dele estava quase morrendo também, estava internado, o filho que havia nascido lá. Aí ele disse: poxa, não dá mais, eu vou acabar morrendo, o outro lá já foi assassinado. Aí ele escuta, ele passa perto do rádio, a mãe está escutando, e o padre Marcelo Rossi fala tudo aquilo que ele estava vivendo. Aí ele ficou irritado com a mãe: a senhora pensa que eu sou tolo? A senhora ligou para o padre e disse que eu estava sentindo e mandou ficar perto do rádio. Aí o padre Marcelo Rossi, inspirado, isso é possível, não de ciência, inspirado, profecia, pelo Espírito Santo, disse lá, o rapaz escutou aqui no Rio de Janeiro, o programa do padre lá em São Paulo, falou pela rádio: você que está duvidando, então procure o padre da sua paróquia e vá lá, ele vai falar o que você... Aí disse que saiu correndo de casa e disse: eu vou antes no padre, antes que a minha mãe diga para o padre que eu estou vivendo. Ele chegou em alguma paróquia aqui do Rio de Janeiro e não achou o padre, só que ele estava no desespero, pensando em suicídio, e ele disse que nem sabia o que significava sacrário, né? Santa Hóstia, Santíssimo Sacramento. Aí na hora do desespero ele se jogou no chão e começou a conversar com Deus. Deus, se o Senhor existe, Ele disse que naquela hora ele começou a chorar muito e sentiu assim Deus abraçando. Isso é possível? É possível. Ele foi batizado no Espírito Santo. Resumindo bem a história, esse rapaz saiu das drogas, e ontem ele estava dizendo que está há 19 anos sem usar cocaína, sem usar qualquer outro tipo de droga.
renovou o seu casamento, aquela moça que tinha engravidado dele. Eles fundaram uma comunidade de vida consagrada. Há 18 anos que essa comunidade existe aqui no Rio de Janeiro. Agora não lembro qual é o lugar do Rio, que vive nem o nome da comunidade. Mas há 18 anos que eles são consagrados para levar pessoas à mesma experiência do batismo no Espírito Santo. Tudo pode ser mudado pela força de Deus quando ela consegue nos atingir. Quando nós nos entregamos. Por que antes ele não foi tocado? A mãe dele orou muito, mas naquela hora, quando ele se ajoelhou, ele se rendeu, ele disse: Deus pode agir. Aí Deus pega. Aí Deus laça. E se Deus te laçar, pode ser pelo dedinho mindinho. Eu digo que ele me laçou pelo dedinho mindinho naquele retiro de jovens. Aí não tem mais jeito. Depois de você ser laçado, nunca mais você se afasta dele. Pode até fazer uns pecadinhos de vez em quando, como eu faço. Mas nunca mais se afasta. Sempre volta. Porque dá saudade de Deus. É muito bom se sentir profundamente amado por Deus, experimentar o seu amor e, mais do que isso, viver no seu amor. É isso que nós tentamos toda quarta-feira proporcionar a quem chega aqui. Uma experiência do batismo do Espírito. O meu sonho é criar grupos, e um dia eu vou criar grupos de vida no Espírito. Pessoas que se reúnam nas casas do grupo de 12, que nem o grupo dos apóstolos, para rezar, impor as mãos e pedir: vem Espírito Santo. Mas enquanto esse sonho não se realiza, a gente vai fazendo aqui na igreja mesmo. Vem Espírito Santo. Quem chegar daqui, que seja tocado. Mesmo que não fique aqui, mas que vá para a sua paróquia, para a sua comunidade, para a sua família, para o seu estado, levando esta graça tão especial, o batismo do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, então, como eu disse,